Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de janeiro de 2026, sexta-feira, e sim, eu trouxe de novo os nossos queridos passarinhos. Eu acho que hoje tem um pouco mais de clima e talvez faça um pouco mais de sentido. A gente vai entender aqui um pequeno milagre que acontece no mundo dos nossos descendentes de dinossauro que aprenderam a voar em algum momento. Não é? Mas hoje, já que a gente está falando em voar, eu acho que hoje o radinho vai ser meio um balão mágico. Nós vamos viajar por territórios completamente surpreendentes, né? A sabor do vento, por assim dizer. Por onde eu começo? Eu estava, acho que ontem, regando as plantas, né, devagarinho, tentando aprender ali quanta água, de quanto em quanto tempo, tal, e vendo algumas das plantas florescerem, de repente orquídeas, de repente primaveras, né? E pensando, puxa, que espetáculos que eu estou vendo na minha frente aqui é basicamente vento, porque o que uma planta faz, o que uma planta o processo, né, como é que eu posso dizer? O ser de uma planta, o devir de uma planta é justamente conseguir transformar o ar e a água em tronco, em flor, em galho, em perfumes, em tudo. Tudo isso não vem do chão, não é que a planta está arrancando coisas do chão e vai abrir um buraco para poder ser... Não, ela está realmente costurando o vento. Ela está só com a luz do sol, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Eu fico pensando nisso às vezes, quando eu estou regando as plantas e tirando fotos e compartilhando com todo mundo esses pequenos milagres. Mas eu acho que nessa história de vento, eu vou talvez, sei lá, tomar um outro caminho. E ao invés de contar aqui o meu dia a dia, eu vou tentar adivinhar o seu dia a dia. Você hoje de manhã provavelmente teve um belo café da manhã, espero que em excelente companhia, espero que com o tempo e a tranquilidade devidas, não é mesmo? Desculpa estar fazendo essas projeções, é que para mim o café da manhã é um momento bastante importante, talvez a refeição mais prazerosa do dia todo, ainda mais que é sempre um momento de conversar, de carinho, etc. Mas, muito bem, o que você tinha na mesa? Vamos imaginar que fosse pão, ok? Pão. Pão tem uma história bastante interessante. Há 100 e poucos anos, sei lá, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, né, manchetes nos jornais diziam pão feito de ar. Né? Não estou dizendo que o seu pão tenha sido de alguma maneira sabotado pelo padeiro. Não, é que, veja, Pão é feito de trigo. Trigo tem que plantar. E para o trigo nascer, né, de uma maneira que seja exuberante, muitas vezes você precisava, naquela época, ajudar ali um pouco a natureza, colocando algum tipo de adubo. Que adubo que você tinha ali dando sopa para você eventualmente turbinar a sua produção agrícola? Cocô de passarinho. Guano. Aliás, alguns países da América Latina, o Equador, muitos países, Peru, faziam fortunas vendendo cocô de passarinho, porque, acho que se eu não me engano, o Peru tem ali lugares em que tem metros e metros de camadas de cocô de passarinho, né, ao longo de milhares de anos os caras estão ali depositando guano, né, e esse guano é riquíssimo em nitrogênio, as plantas precisam de nitrogênio, não é? Então esse guano valia ouro, mas só que era relativamente difícil de obter. Então era um adubo, era um fertilizante bastante poderoso, mas não necessariamente escalável. Pois bem, e aí surge uma figura aqui que a gente já falou algumas vezes, que é o Fritz Haber, é um cientista alemão judeu, que, bom, ele vai ter uma história um pouco tenebrosa, mas que eu não vou trazer para cá, mas de qualquer maneira, ele faz ali um milagre, ele consegue, no laboratório, ele consegue produzir amônia é feita de nitrogênio, NH3, né? Ele consegue produzir amônia. Como é que você produz amônia? Bom, ninguém sabia direito, porque amônia é nitrogênio é uma molécula estupidamente estável. Né? Quando o nitrogênio junta com o nitrogênio, ele não quer saber de mais ninguém, é uma relação monogâmica, é um espetáculo, ele não vai fazer qualquer outra coisa. E tem nitrogênio pra caramba na atmosfera, mas a gente não conseguia fazer nada com isso, porque simplesmente nitrogênio é muito estável. Pois bem, o Fritz Haber descobriu que se você conseguisse colocar
o nitrogênio da atmosfera, o ar da atmosfera, numa pressão brutal, e quando eu digo brutal aqui eu estou dizendo 150, 200, 300 vezes a pressão atmosférica que eu e você estamos vivenciando agora, né? E quando você aumentava a temperatura para mais ou menos uns 500 graus, ou seja, você fazia um pequeno inferno. Nesse pequeno inferno, o nitrogênio começava a cogitar outros tipos de relacionamento e tal, e aí o nitrogênio se ligava ao hidrogênio da atmosfera também e produzia, adivinha o que? NH3 amônia. Ele tinha descoberto uma maneira de você capturar o nitrogênio da atmosfera e transformar num produto químico que pode dar origem a adubos. Ok, foi um experimento de laboratório. A BASF, na época, aquela companhia alemã, um engenheiro chamado Bosch, ele falou, eu acho que eu vou tentar escalar isso, fazer isso em escala industrial. E pela primeira vez na história, a gente conseguiu fazer adubos à base de nitrogênio de uma maneira artificial e escalável. De uma hora para outra, dane-se o cocô de passarinho do Peru, ou seja, de onde for, do Equador, do Chile, tanto faz, dane-se os passarinhos, podem ficar com todo o seu cocô, que a BASF vai produzir amônia às toneladas. Né? Um processo que, como vocês perceberam, não é uma coisa que você faz na cozinha de casa, porque requer temperaturas extremas, pressões extremas, não é? Consome uma energia louca. Para você ter uma ideia, 2% da energia mundial é gasta com isso, é gasta com adubo, então o seu pãozinho aí tem um footprint razoável, certo? Certo. Mas por que eu estou contando essa história toda? Porque até isso eu já sabia, ok? Eu já sabia que em algum momento a gente descobriu como sintetizar amônia e fazer adubo. E, aliás, acho que 40% das calorias que você come por dia, dos alimentos que estão na sua mesa hoje, 40% disso são fruto justamente desse processo que o Haber descobriu lá atrás. O processo Haber-Bosch alimenta a humanidade. Bilhões de pessoas são capazes de comer hoje porque a gente conseguiu criar um fertilizante artificialmente à base desse processo que o cara descobriu em 1900 e bolinha, 1908. Ok. Mas estava eu lendo aqui as minhas notícias do dia e tinha uma notícia aparentemente inofensiva sobre pesquisadores tentando entender a história de uma enzima, essas substâncias que a natureza produz para fazer coisas que parecem impossíveis. E enzimas normalmente fazem com que coisas que sejam muito difíceis, ou muito lentas, ou muito raras, elas aconteçam de uma maneira mais rápida. A natureza vive fazendo essas coisas. E essa enzima é a nitrogenase. Eu falo, o que é nitrogenase? Nunca tinha ouvido falar. Porque eu sou burro e porque eu não sei, eu não estudei direito, pode ser. Mas nitrogenase é uma invenção da vida que permitiu que alguns tipos de criatura conseguissem fazer o quê? Pegar nitrogênio da atmosfera e transformar em alguma coisa, em metabolizar isso, transformar isso em amônia, ou seja o que fosse. Aí você lembra, bom, pensando bem, é verdade, você tem, a gente já deve ter comentado aqui no radinho, árvores, plantas, cereais, etc. e tal. As plantas por si só não conseguem, elas precisam de nitrogênio, elas precisam para fazer as moléculas todas, as proteínas, etc., não é? Mas elas não produzem. Normalmente essas plantas, elas tiram esse nitrogênio de algum lugar, né? Antes da gente aparecer por aí inventando fertilizante, cocô de passarinho, elas normalmente tinham algum tipo de parceria, de simbiose com bactérias ou fungos, ou seja o que fossem capazes de fazer isso. Então tinha lá umas criaturas unicelulares, criaturas completamente diferentes. Falou, olha, árvore, vamos fazer o seguinte, eu te dou nitrogênio, você me dá um pouco do açúcar, né? Estamos conversados. Então veja, as plantas que a gente come e que, né, fazem parte da base da pirâmide alimentar, não do RFK, mas de qualquer pessoa relativamente sã. Não é? As plantas já tinham aí um fornecedor, né, de nitrogênio, que são criaturas microscópicas, certo? A planta por si só não sabe fazer isso, por isso que a gente precisa adubar, tá? Porque ela não sabe fazer isso. O que ela sabe fazer, que eu já acho um milagre, é transformar vento e sol em açúcar, o que já é, imagina, um milagre total. Pois bem, por que eu estou falando aqui da nitrogenase? Porque
Parece que é uma enzima que foi inventada, vamos chamar assim, há bastante tempo, e a gente não consegue saber muito bem exatamente quando, quanto, como é que era, como é que não era. E o artigo mostrava que usando técnicas completamente, nossa, ninja, os caras estão conseguindo localizar, reverter qual foi a primeira versão, há quantos bilhões de anos foi e tal. Aí eu fiquei pensando, falei, puxa, que curioso, eu estou sempre aqui no Radinho falando do milagre que foi, né, quando, sei lá, algumas centenas de milhões de anos, não, quando não foi alguns bilhões de anos, alguns bilhões de anos, acho que uns 2, se eu não me engano, né, algumas formas de vida descobriram como fazer fotossíntese, né, descobriram como transformar a luz do sol basicamente em açúcar. Não é? Isso faz uns 2 bilhões de anos, e isso, esse processo que, imagina, uma completa revolução, né, começou a produzir oxigênio, e a atmosfera que não tinha oxigênio passa a ter oxigênio. Cara, 2 bilhões de anos, essa invenção da fotossíntese foi simplesmente um milagre maravilhoso, certo? Mas, veja só, isso não é tudo, tem coisa mais antiga. Tem coisa mais antiga sem a qual isso não seria possível. E aí nasce essa história dessa enzima chamada nitrogenase, que alguma criatura insana, qualquer microscópica, conseguiu desenvolver, que fazia justamente isso, antes de ter oxigênio na atmosfera, antes de ter fotossíntese, antes de tudo isso, quando o planeta era uma coisa completamente diferente, a vida inventou essa enzima que tornava possível você capturar nitrogênio da atmosfera e transformar em alguma outra coisa. Uau! Eu falei, então, pensando só, quanto tempo faz a fotossíntese? 2 bilhões de anos? E a nitrogenase? Talvez uns 3, 4 bilhões por aí, logo que o planeta se formou e tal. Você fala, caramba, então a gente tem que agradecer todo dia não só a fotossíntese, mas o fato, a fotossíntese não seria possível se lá atrás, não tivesse surgido essa enzima que, veja, continua existindo e funcionando até hoje. Né? Aconteceu lá atrás e todo o resto é consequência. Você não teria vida nesse planeta se não tivesse surgido essa enzima nitrogenase. Você não teria como fixar nitrogênio, não teria nada, não teria DNA, não teria proteína, não teria chongas, certo? Certo. Mas eu estou lá, como é que eu descobri isso tudo? Adivinha? Porque eu perguntei para o ChatGPT. Eu falei, caro ChatGPT, eu estou vendo essa história de nitrogenase, eu não sabia nada a respeito, né? E aí algo me diz que isso fez uma diferença danada na história da vida nesse planeta. Ele falou, sim, é um dos pilares. Sem isso nada teria acontecido, né? Todo mundo fica feliz aí com a fotossíntese, com o oxigênio, mas antes disso teve a nitrogenase. E aí ele foi explicando daqui e de lá, do ponto de vista evolutivo, como isso pode ter acontecido, e aí ele mencionou que esse é um processo que acontece, veja só que coisa louca, né? A gente demorou, sei lá quanto tempo que a gente demorou, para inventar um processo que consome uma energia louca, condições, temperatura altíssima, pressão elevadíssima, para fazer a mesma coisa que a vida faz em temperatura ambiente, né? Em pressão normal, faz isso espontaneamente, sem fazer muito alarde. Né? Então vejo que a gente não é tão eficiente assim. Mas, ok, eu até fiz essa comparação. Falei, puxa, que espetáculo, né? Então lá atrás a natureza descobriu como fazer isso e a gente fica aí dando o prêmio Nobel para o Haber. Ele ganhou o prêmio Nobel por isso, diga-se de passagem. Né? Dá o prêmio Nobel para um cara que reinventou a roda e de uma maneira muito menos sustentável, vamos dizer assim. Mas ele começou a explicar por que esse processo acontece em temperatura ambiente, nos oceanos e tal, e aí ele mencionou ATP. Eu não fiz biológica, eu tinha uma vaga noção do que era ATP. Eu lembro vagamente que é adenosina trifosfato, mas mais do que isso eu não sei. Eu sei que é basicamente a moeda, né, de energia no nosso corpo, na vida, mas eu não sabia muita coisa. E o que eu descobri? Que esse processo que fixa o nitrogênio, vocês devem estar entrando em coma agora, espero que não, né? Mas esse processo, ele consome uma quantidade de ATP insana, porque ele não é um processo muito eficiente. Ele acontece em condições ambiente, tudo bem, mas ele consome ATP que nem um louco, né? Aí eu falei, pô, pera um instante só, já tinha ATP antes de você ter essa fixação do nitrogênio? Ah, pois bem, tinha já tal, porque a ATP é uma molécula que tem, sei lá, nitrogênio, fósforo, carbono. Então, eu falei, uau, então pera, então volta tudo. Então realmente eu tenho que reconstruir toda a minha linha de tempo aqui.
Então, em primeiro lugar, a vida de alguma maneira descobre a ATP, inventa a ATP começa a ser praticamente a moeda corrente de energia da vida, né? E já que já tinha ATP mesmo, alguém descobre como usar a ATP, né? Queimar a energia da ATP para fazer o processo do nitrogênio e depois vem a fotossíntese e tudo usando ATP. Aí o ChatGPT fala, é isso mesmo e tem uma lição aqui. Pronto, agora eu vou sair da bioquímica, da química, etc e tal, para tentar chegar, eu juro, na inovação disruptiva dos eventos de inovação, etc e tal. Eu vou chegar lá. A questão é a seguinte, como é que a natureza funciona? A natureza, ela não sabe para onde ela está indo, certo? A evolução, que é um processo simplesmente extraordinário, obrigado Darwin por ter explicado isso para a gente, chamado a nossa atenção, ele é um processo cego, simplesmente mudanças acontecem, algumas mudanças dão mais certo que as outras e se ela deu certo, ela persiste no tempo e aí vai tendo aprimoramentos e mudanças de novo, mas ninguém sabe para onde está indo. Não é? Então, o que acontece? A natureza, quando alguma coisa dá certo, ela persiste no tempo e isso permite que coisas derivem disso no futuro. Mas a natureza ela vai simplesmente acumulando, ela vai fazendo puxadinhos. Então, a ATP é uma coisa perfeita? Não, não é perfeita. Cara, mas já funcionava e já permitia um monte de coisa e de uma hora para outra isso virou a moeda universal. Bom, então tá bom, já que tem esse negócio que não é perfeito, olha, eu descobri que tem um processo também que é a nitrogenase, que também não é perfeito. Ele é meio delicado, ele é meio sensível, consome energia pra caramba, mas cara, vamos que vamos, já dá para fazer um monte de coisa nova com isso. E aí depois vem a fotossíntese, que é o processo mais eficiente do mundo? Não. Qualquer placa solar tem uma eficiência de 20%, 22%, sei lá. A fotossíntese tem uma eficiência de 3%, 4%. É muito ineficiente, mas acontece que funciona. Se funciona, bola para frente. Então, a natureza tem uma questão aqui que é muito curiosa, porque a gente volta e meia está falando aqui de algumas maluquices humanas, né? A busca pela pureza, a busca pela perfeição, a busca pela eficiência máxima, né? Aquela ideia do relógio suíço, mas a natureza não está nem aí para isso. A natureza simplesmente quer continuar naturando, ela quer continuar persistindo. E o processo não precisa ser perfeito, desde que ele funcione. Se ele funciona e permite que as coisas durem e persistam e continuem evoluindo, está mais do que bom. Então é muito curioso isso porque, veja, toda a vida desse planeta, o que sobrou dela pelo menos, né, graças a nós e agora ao Trump e seus aliados, tudo isso é baseado em processos que não são a prova da perfeição divina do design inteligente de um criador maravilhoso e que não erra nunca. Não, é tudo meio zoado, é tudo meio mais ou menos, é tudo meio barbante e fita crepe, mas simplesmente funciona. Simplesmente vamos que vamos e vai fazendo puxadinho, né? E é muito interessante porque, veja, a gente em algum momento surgiu esse mito, eu acho que eu vi isso acontecer na minha geração, da inovação disruptiva, né? Aquilo que realmente quebra as revoluções. Vamos pensar em revoluções, né? Grandes revoluções que jogam para cima, para trás, no lixo, tudo que era velho e vamos começar do zero. A natureza nunca começa do zero. Ela começa a partir do que ela tem. E o que ela tem, ela não consegue mudar, né? O caminho foi aquele, foi isso que ela descobriu, vamos construir em cima disso, não é? E essa ideia de inovação disruptiva, primeiro que ela é um pouco falsa, é difícil você identificar uma inovação que esteja realmente assim, um gênio trouxe alguma coisa do nada e isso mudou o mundo do dia para a noite. Na verdade, nunca é assim, né? Às vezes você tem um lugarzinho ali onde alguém está meio protegido para fazer alguns experimentos que de repente começam a dar certo. Se ele começa a dar certo, ele começa devagarinho a se expandir um pouco, tem um período aí de convivência com o mundo antigo e o mundo novo, e devagarinho isso pode eventualmente, em algum momento, ganhar a primazia. Não é? Eu trabalhei a vida inteira com o web, né, que foi uma tecnologia que assustou muita gente, ainda assusta, né, provocou grandes mudanças, mas eu
eu vi que, na verdade, tudo foi meio... A história não é tão disruptiva assim, foram coisas que foram acontecendo ao longo do tempo. Parece... Mil perdões, limpando a garganta aqui. Parece disruptivo para quem estava distraído, para quem estava achando que as coisas não mudam nunca, para quem estava desatento. Para quem está desatento na vida, tudo é bolada nas costas, porque tudo que acontece, por mais surpreendente que seja, tem uma história por trás. É que você não viu a história, você só está vendo, né, cair o piano na sua cabeça quando você está no desenho animado. Então, esse mito da inovação disruptiva, acho que ele fez muito sucesso entre os distraídos e também entre aquelas pessoas que são impacientes, que não querem esperar pelo florescimento das coisas, que não querem cultivar, não querem nada e que também não têm o menor senso de responsabilidade. Eu estou pensando aqui em uma absoluta, uma quantidade gigantesca de pessoas que têm esse perfil, né? Gente impaciente, gente que não é irresponsável, gente que não é sensível, gente que quer tudo na hora, né? Eles vão alimentar esse mito da inovação disruptiva, sendo que não é bem assim. Eu lembro quando, sei lá, trabalhava na Microsoft, no Yahoo, tanto faz, quando de repente vinha alguma novidade que sacudia o mercado, nossa, que inovação disruptiva. Falei, desculpa, faz 5 anos que a gente está fazendo isso. Você que não sabia, não é? Aliás, o que você não sabe, mas a gente já está fazendo coisas aqui que vão daqui a 5 anos também ter um efeito grande, se tudo der certo. Mas nada é brusco, nada cai do céu, nada é completamente revolucionário, né? Essas coisas vão gestando, elas vão eventualmente dando certo ou não. Eu achei... a conversa toda, como sempre, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, nos links aqui do episódio, no radinhodepilha.com, no aplicativo do Radinho, que aliás, os números agora estão me surpreendendo. Eu criei com aquele Claude AI um aplicativo super leve, super rápido para quem quer ouvir o Radinho no celular, não importa se é Android ou se como é que chama? Apple, mas o que é muito interessante é ver que assim que eu publiquei esse aplicativo, a audiência do Radinho quase que dobrou, os números subiram muito. Eu não sei se isso vai persistir ou não, né, mas eu achei isso bastante interessante. Vamos ver se isso realmente se sustenta ou se foi só um voo de galinha. Mas voltando aqui, veja, uma jornada que começou, primeiro estava já com mais ou menos propício, né, mais ou menos aberto para essa ideia de que todas as formas de vida nesse planeta, na verdade, são costuradas a partir de vento e luz, né? Não estou fazendo... Perdão, tive que cortar mais um pequeno engasgo aqui. Não estou fazendo nenhum papo místico, não precisamos tocar pandeirinho, acender incenso, né? Mas, na boa, tudo o que você está vendo aí é a maneira que a própria matéria descobriu de pegar uma energia que estava sobrando e conseguir criar ordens que vão não só durando no tempo, mas também vão se ramificando e se diversificando, e aquilo que dura no tempo vai se diversificando mais, e tudo tem a ver com durar no tempo, se estender ao longo do tempo. Ou de uma maneira mais poética, repetir a promessa, manter a promessa e repetir a promessa. O que me faz lembrar um pouco da ideia um pouco obscura do Nietzsche de eterno retorno. A vida, na verdade, é um eterno retorno, não reencarnação, pelo amor de Deus, me poupe, mas é eterno retorno disso, são ciclos que conseguem se perpetuar no tempo. É uma ordem muito improvável, porque, veja, o mundo é regido pela entropia, mas quando você tem uma fonte de energia grátis vindo de outro lugar, você consegue criar ordem ao longo do tempo e que ela se mantenha. E eu achei essa história toda primeiro, aprender que antes da fotossíntese ela só foi possível porque teve uma outra completa maluquice, que foi alguém conseguir fixar nitrogênio praticamente em condições normais, não é? Mas isso também só foi possível porque lá atrás a gente inventou uma infraestrutura energética, vamos chamar assim, uma plataforma, né, de energia que é o ATP. Nada disso é perfeito, nada disso é eficientíssimo, mas funciona mais ou menos e vamos que vamos em cima disso. O mais importante é a gente continuar
seguindo e continuar se diversificando e continuar explorando novas possibilidades. Eu achei isso muito legal, mas infelizmente nós estamos num mundo em que é regido por essa ideia de que você pode jogar tudo pela janela, né, que a ruptura é uma coisa maravilhosa e que, sei lá, gênios sozinhos que não se preocupam com mais ninguém podem dizer qual é o futuro da humanidade, ou até mesmo o passado. Vou aqui fazer uma pequena digressão, mas eu estava ouvindo novamente o Stephen Colbert, infelizmente, denunciando ali que, não, isso aliás não foi no Stephen Colbert, não, foi uma outra notícia, que obviamente eu vou compartilhar com vocês, que parques nacionais americanos estão começando a retirar da área pública cartazes, explicações, mostras que falem de escravidão, ou seja, o governo Trump está apagando da história a escravidão, que falem de mudanças climáticas, ou seja, os trumpistas estão simplesmente apagando, né, da realidade, ou pelo menos da percepção de todo mundo, a noção de mudanças climáticas, ou de responsabilidade, ou de direitos humanos. Isso está sumindo, isso está sendo apagado. Né, parece muito o livro 1984 do George Orwell, né, mas se bem que eu acho que o George Orwell ficaria chocado de ver que isso está sendo feito por um bozo, né, uma figura que é sarcástica, uma figura que é completamente pervertida, né, e que isso, curiosamente, está funcionando. E acho que aí vale uma questão também de falar um pouco até desse processo evolutivo, porque num ponto ali da conversa com o ChatGPT, ele falou, olha, dá para fazer um paralelo aqui com cultura e política. Eu falei, por favor, né? Ele falou, olha, veja, uma cultura, ela, na verdade, é uma série de puxadinhos, uma série de ideias ou práticas que, de repente, funcionam e elas vão se acumulando, e aí, quando você vai ver, você tem um pacote gigante de maneiras de ver, de maneiras de agir, de maneiras de pensar, que são contraditórias, que não são coerentes, que não são eficientes, mas, cara, estão funcionando e sai muito mais caro você tentar mudar. Né? Sai muito mais em conta, sai muito mais barato você levar isso adiante. Né? Então, língua, sotaque, cultura, tudo tem essa mesma lógica ok, é o que temos, o que a gente consegue fazer com isso, o importante é seguir em frente. Né? É lógico que surgem mudanças, de novo, mas as mudanças normalmente acontecem em algum território que está relativamente protegido, ela consegue se expandir mais ou menos, tem um processo gradual, eventualmente vai conviver o velho com o novo e, de repente, o novo pode preponderar. Não é? Então, isso se aplica também à política, porque, veja, esses personagens que estão prometendo Make America Great Again, Make Argentina Great Again, que estão tentando substituir a ONU por um Board of Peace, que você tem que pagar $1 bilhão para participar. Aliás, adivinha quem topou participar desse Board of Peace do Trump, que é praticamente uma ONU particular? Arábia Saudita, Turquia, um monte de tiranetes, o Milei topou, não é? Então, como é que de repente tiranetes e autocratas estão pagando pelo direito de mexer no destino político de meio mundo? Aliás, um pequeno detalhe, quem lidera esse Board of Peace? O Trump. Aí você fala, ok, mas tudo bem, uma hora ele vai sair do poder, mas o cargo dele no Board of Peace é vitalício. Então é como se fosse um clube de grandes filhos da puta, perdão aqui o francês, e isso está acontecendo por quê? Vamos voltar para a questão evolutiva. Porque toda essa movimentação se baseia em coisas muito antigas da evolução humana. 1, o tribalismo. 2, essa dinâmica de quem está fora do grupo, quem está dentro do grupo. 3, a nossa mitos. Né? 4, medo. Não tem nada de exatamente novo, os caras estão simplesmente capitalizando de uma maneira, infelizmente, muito talentosa, coisas que a evolução colocou dentro de cada um de nós. É muito difícil a gente escapar dessa armadilha, porque o tribalismo funcionou durante muito tempo, essa dinâmica de quem faz parte, quem não faz parte, ou mesmo a questão de status, de hierarquia, são questões que a gente explica de maneira evolutiva, né, mas que estão muito arraigadas e que isso acaba parecendo que é algum tipo de disrupção, mas na verdade não é uma coisa completamente arcaica. Mas eu prometi que eu ia falar aqui de passarinhos nessa mesma linha de evolução e de coisas bastante, às vezes, desconcertantes.
cientistas estão tentando entender como funciona a retina dos pássaros. Aí você fala, bom, é diferente, né? Porque eles têm um olho mais ou menos parecido com o nosso, né? Um olho de câmera. Pois bem, o olho nosso, de mamíferos em geral, não é? Ele tem uma retina, essa retina consome muita energia, eu não sabia, aliás, o maior consumo de energia proporcionalmente é o da retina, nada no corpo consome tanta energia quanto a retina, eu não sabia, não é? Pois bem, a retina consome uma energia louca, ou seja, precisa de oxigênio, né? Ok, tudo bem tal. Então, no olho humano e no olho de vários animais também, você tem vasos sanguíneos tentando levar oxigênio para a retina funcionar, certo? Certo. Só que quando você olha passarinhos, faz alguns séculos já que a gente já percebeu que tem alguma coisa estranha acontecendo. A retina de passarinhos é diferente. E pior que passarinho enxerga bem pra caramba, então é um diferente que pelo visto tem alguma vantagem, né? A águia enxerga muito bem, então. Acontece que a retina dos passarinhos praticamente funciona sem oxigênio. Aí você fala, hã? Como assim ela funciona sem oxigênio? Acontece o seguinte, como a retina consome muita energia, você tem que vascularizar, mas na hora que você coloca aí vasos sanguíneos e tal, isso faz com que a imagem não fique tão boa. Seria ótimo se você não precisasse botar um monte de vaso sanguíneo ali para encher o saco. Pois bem, foi o que os passarinhos fizeram, né? Eles têm uma estrutura ali que parece ser para levar oxigênio, mas na verdade não é. Ela está levando açúcar e tirando o lixo, porque a retina continua consumindo um monte de energia. Mas como é que ela consome um monte de energia sem o oxigênio? Porque a retina dos passarinhos, e vai entender por que os dinossauros inventaram isso, né, ela funciona de uma maneira anaeróbica, que é uma maneira estupidamente antiga, né, muito mais antiga do que a fotossíntese, é para um mundo que não tinha oxigênio. Né, ela funciona de uma maneira, basicamente por fermentação. Né, ela funciona de uma maneira anaeróbica que é muito eficiente, consome um açúcar louco, mas ok, se enxerga melhor. Então veja que curioso, a visão extraordinária dos pássaros não é nenhum prodígio da criação do arquiteto do universo, é simplesmente um passo atrás, né? Está usando maneiras bastante arcaicas de produção de energia, mas que funciona e hoje finalmente a gente conseguiu entender. Aliás, já que eu estou falando aqui disso, se você ontem tomou uma cervejinha, né, isso é prova de que embora a vida tenha descoberto a respiração, tenha descoberto a fotossíntese, uma boa parte das formas de vida no mundo, inclusive as formas de vida que fazem sua cerveja, funcionam de maneira anaeróbica, funcionam de maneira sem oxigênio, não está nem aí, elas não respiram. Né? Então, o álcool da cerveja, o álcool são processos anaeróbicos que ainda persistem, prova que a natureza não joga nada fora. Né? Ok, apareceu uma outra, tá legal, então vai você com a forma nova de trabalhar, a minha está funcionando, vai sair muito caro eu jogar isso daqui fora. E assim, veja que curioso, né? Essa exuberância, essa riqueza, essa persistência, essa resiliência da vida, ela não é por conta da engenharia alemã, suíça, ou por causa da perfeição. Não, ela se baseia justamente em soluções que de repente funcionam mais ou menos, né, mas que dão para construir uma plataforma e fazer puxadinho, que vão permitindo, né, uma série de diversificações com muita liberdade. Curiosamente, é a imperfeição que guia a vida, né? A imperfeição que gera, que move, é o motor da evolução. Se você não tivesse imperfeição na reprodução, se todo mundo nascesse igualzinho, se todo mundo pensasse igual, na hora que muda o vento sopra para o outro lado, morre todo mundo ao mesmo tempo. Então vejam, em lugares onde você tem diversidade, onde você tem de repente ideias novas para lá e para cá, se o vento mudar de direção, quem sabe algumas formas de ser ou de pensar vão ser mais favorecidas e vida que segue. E eu achei tudo isso muito inspirador. E tudo começou com regar as plantas, e isso me faz pensar no final de um livro que é muito interessante de ler. Não sei se você nunca leu Voltaire, tem um livro que se chama Candide de Voltaire, que é uma série de trapalhadas, porque um dos personagens ali é um personagem que, inspirado, acho que no Leibniz, achava que tudo era maravilhoso, tudo era perfeito, a gente que não percebia,
porque afinal se esse mundo foi criado por uma criatura perfeita, então tudo vai terminar da melhor maneira possível, né? Era um personagem um pouco que ali é cômico, é patético. E o livro é uma sequência de desastres e burradas e mal-entendidos e trapalhadas e desventuras. Eu sei que no final o personagem central, ele fala, meu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me assentar aqui, eu vou criar minha família, vou cuidar do meu jardim. E aí a conclusão final do nosso amigo, do Candide, você tem que cultivar o seu jardim. Então veja, cultivando o seu jardim, você pode, de uma maneira até um pouco casual e com a ajuda aí do nosso chat GPT, pode descobrir como as coisas verdadeiramente funcionam, e é muito mais rico do que a gente podia imaginar. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que essa viagem do balão mágico aqui do Radinho, por ventos nunca dantes navegados, tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.